Nem na época da fila, hein? Nem na época dos 23 anos de fila do Corinthians, eu vi algo assim. Nunca vi. Tá certo, naquela época não tinha torcida uniformizada. Não existia essa instituição, né? A torcida organizada. Não tinha. Os torcedores sentavam juntos na arquibancada, não tinha divisão de torcida. Era uma coisa mais civilizada, né? Hoje em dia você tem isso daí, ó. Você tem isso daí, gente que vive do clube. Entendeu? E acho que são torcedores, têm todo o direito de cobrar, sem violência, sem invasões, sem tocaias, sem nada disso. Mas, olha, sinceramente, voltando, eu nunca vi nada igual. Nunca vi. Fazencani. Nossa. Qual é o desfecho disso aí? É o déjà vu de 2007. O desfecho provável. Eu não sei se o Sormani estava na cobertura diária, claro que não. Não. Já estava comentando, mas já estava em programa. Já estava. Mas é similar. 2007 tá bem parecido. Muito parecido, Bem eu acho. parecido, Sormani. Todo dia era uma bomba, cara. Contratações ruins. Coincidentemente, quem desenhou o projeto falido estava esse ano. Rubão. Aí o Corinthians não tinha diretor de futebol. Sumiu Antoine Gebran para dirigir o Corinthians do nada. 4 técnicos no mesmo ano e a chance é enorme de acontecer isso. Já tem o Mano, agora vai ser o Antônio, que deve cair em breve, vai assumir mais um e... E se não melhorar, vai assumir o outro. Vai assumir Vai mais tentar meio ano de não pela cair. frente. Sim, são Pode 4 ter até 5 técnicos. Perdeu o principal jogador, né? O William foi embora, o Corinthians tá perdendo seus principais jogadores, que agora é um goleiro. O Cássio, que era um ídolo. Miguel. Então são muitos fatos emblemáticos que se refletem diretamente dentro do campo. Né? A diferença é que naquela época o Corinthians treinava justamente aí no Parque São Jorge, então era porradaria todo dia. Não aguentava ver porrada todo dia, porque, pô, tu cobria o Corinthians ali, era todo dia tendo que conversar mais com o organizado do que com o diretor de futebol, porque não tinha. E, enfim, resultados catastróficos do Campeonato Brasileiro, que começou claudicante. Não é que ele começou, o Corinthians afundado, não ganhava. Começou ali, perdia 3, empatava uma, ganhava outra, Aquele ano. Ele tava ali, na rabeira, onde tá o Corinthians hoje. Tava na rabeirinha, mas assim, mas fica tranquilo que nas últimas 5 rodadas ganha 3. Time grande não cai, tinha aquele papo, né? Não vai cair, vamos salvar o Corinthians, vamos salvar. Aí ganhou do São Paulo, agora vai, gol do Betão e tal. E depois, blum, vamos ter. Aliás, seria curioso a gente ver. Nós estamos na 12ª rodada, né? Seria curioso, não sei se tem como ver isso, mano. Não, o Corinthians, na verdade, ele começa a entrar na zona na 12ª rodada, como é que tava o Corinthians? Então, o Corinthians, ele começa a entrar... melhor do que agora. Tava, porque ele começa a entrar na zona do rebaixamento na 18ª, depois que vende o 19ª... William, né? Depois que ele vende o William. O William vai embora. Eu lembro que o Corinthians empata um jogo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Metade do campeonato. Então metade do campeonato. Aí ele entra. Então, por isso que eu falei, ele tava claudicante. Ele não tava afundado. A crise era fora. Porque era cobertura de Ministério Público com MSI, era porrada no Kia, era o do Alibi sendo destituído de cargo, era o Corinthians tendo o presidente interino que o Andrés acabou assumindo e depois virou presidente, e enfim. Então era uma bagunça, uma salada, oposição jogando contra, porque o Andrés era da oposição, então ele não queria mais a situação. Cara, é exatamente o cenário. É exatamente o mesmo cenário. É um déjà vu dos melhores esse. Me lembra também... Dos piores, aliás. Por coincidência, no nosso blog, a gente tem um blog no site da Placar, que é o TBT Placar, que a gente recupera matérias antigas e tal. E ontem a gente recuperou o rebaixamento do Atlético Mineiro em 2005, que no começo do campeonato até a Placar fez uma matéria do time galótico, fazendo uma brincadeira com os galácticos. Desculpa aqui, gente, só para ver, eu peguei aqui. O Corinthians, nessa rodada em 2007, estava em 14º lugar. Melhor que agora. 14º lugar. Ele tinha 15 pontos. Tá? 15 pontos e com 3 vitórias. Melhor que hoje. Melhor que hoje. E aí hoje ele tá com... Tem uma vitória. Uma vitória, que foi contra o Fluminense. Tem quantos pontos? 9 pontos. 9. 6 pontos. Tinha 5 pontos a mais quando ele caiu na série. 5. Ele tava com 14, você foi com 15. 14. 15. Então, 6 pontos a menos. E aquele time do Atlético, Flavinho, ele contratou também veteranos. Era um time caro para a situação do Atlético. Era um Fluminense.
que era um time que... Mas o Atlético estava na fila, assim como o Corinthians já está há 5 anos sem um título, né? O Paulista 2019, né? O último título. E continuou contratando jogadores veteranos, Paulinho, enfim, tantos outros caros, como o Rojas, que ficou mais caro ainda. Então, me lembra um pouco essa situação de um time que quer dar satisfação para a torcida com contratações badaladas e tal. Pô, agora o Fausto Vera custou uma grana, sabe? O Corinthians tirou um cara com expectativa de, pô, esse cara vai ser vendido para Europa. E agora tá quase que, ó, Atlético, pelo amor de Deus, compra o cara aqui para me ajudar. Então, assim, é uma sucessão de trapalhadas que levam o Corinthians a essa situação. Eu acho que o Corinthians corre sério risco de rebaixamento. Corre.